O céu havia desaparecido em uma explosão de luz branca, seguida por um cogumelo de morte, que se ergueu no horizonte. Em questão de minutos, o mundo que conheciam deixou de existir. 7 sobreviventes conseguiram chegar ao bunker subterrâneo construído por Ricardo Mendes, um ex-militar paranoico que sempre alertara sobre o fim dos tempos. O bunker, localizado nos arredores de uma pequena cidade do interior, havia sido projetado para suportar o impacto direto de uma ogiva nuclear de médio alcance. As paredes de concreto, reforçado com aço, tinham mais de 2 metros de espessura. O sistema de filtragem de ar era capaz de remover partículas radioativas e agentes químicos por tempo indeterminado, desde que recebesse manutenção adequada. Ricardo, de 52 anos, havia dedicado 15 anos de sua vida e toda sua herança familiar para construir aquele abrigo. Seus amigos e familiares o consideravam louco. Agora, ele era o responsável pela sobrevivência do pequeno grupo que conseguirá abrigar quando os alarmes soaram. Temos suprimentos para durar 1 ano, talvez mais se racionarmos adequadamente, explicou Ricardo na primeira reunião improvisada no centro da sala principal do bunker. Seu rosto, anguloso e marcado pelo tempo, parecia ainda mais severo sob a luz fria das lâmpadas LED. Água potável para 18 meses, comida desidratada, medicamentos básicos, sementes para uma pequena horta hidropônica e, claro, o gerador que funciona com energia solar armazenada em baterias de alta capacidade. Os outros 6 sobreviventes o encaravam com expressões que variavam entre o choque, o medo e a incredulidade. Ainda era difícil processar que, apenas 3 horas antes, estavam vivendo suas vidas normais quando os alarmes de ataque aéreo soaram pela cidade. Ana Lúcia, professora universitária de 45 anos, estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha filha estava em outra cidade. Não sei se ela conseguiu. Sua voz falhou antes que pudesse completar a frase. Ao seu lado, Marcelo, um jovem estudante de enfermagem de 23 anos, colocou a mão em seu ombro. Precisamos nos manter esperançosos. Existem outros abrigos, outras pessoas devem ter conseguido se salvar também. Ricardo balançou a cabeça lentamente. O importante agora é nos organizarmos. Precisamos estabelecer regras, turnos para as tarefas diárias e um sistema de liderança. Ele olhou para cada um dos sobreviventes. Sou o único que conhece este lugar completamente, todos os sistemas, todas as reservas. Sugiro que eu assuma a liderança, pelo menos inicialmente. Teresa, uma médica de 39 anos, cruzou os braços. Concordo que você deve nos guiar quanto ao funcionamento do bunker, mas acho que decisões importantes devem ser tomadas coletivamente. Evandro, um mecânico de 35 anos com tatuagens cobrindo os braços musculosos, se levantou. Olha, eu mal conheço vocês. Cheguei aqui por acaso quando estava passando na estrada e vi o senhor Ricardo acenando freneticamente. Se não fosse por ele, eu estaria lá fora agora. Então, por mim, ele decide. Completando o grupo estavam os irmãos Camila e Bruno, de 28 e 32 anos respectivamente. Camila era uma artista plástica, enquanto Bruno trabalhava como programador. Eles haviam chegado ao bunker porque Bruno era amigo de infância do filho de Ricardo, que estava viajando quando o ataque ocorreu. Precisamos estabelecer um sistema para conservar nossos recursos, disse Bruno, ajustando os óculos nervosamente. Água, comida, energia, tudo precisa ser usado com extrema cautela. Camila mantinha-se quieta. Seu olhar distante parecia estar em outro lugar. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Vocês acham que existe algum lugar que não tenha sido atingido? Algum país? Alguma região? Um silêncio pesado se instalou na sala. Ninguém tinha essa resposta. Os primeiros dias no bunker foram os mais difíceis. O ajuste à vida subterrânea, o confinamento, a realidade de que não sabiam quando, ou se poderiam sair novamente, tudo. Isso pesava sobre o grupo. As notícias do mundo exterior eram inexistentes, já que todas as
Comunicações haviam sido cortadas após o ataque. Ricardo mantinha um rádio amador que às vezes captava fragmentos de transmissões, na maioria em línguas estrangeiras que ninguém conseguia entender completamente. As poucas palavras em português se conseguiam captar falavam de destruição generalizada, radiação e caos social. Não podemos confiar em tudo que ouvimos, alertou Ricardo após uma transmissão particularmente alarmante que sugeria que toda a costa leste dos Estados Unidos havia sido completamente dizimada. Muita informação é desinformação em tempos como este. A rotina se estabeleceu gradualmente. Teresa, como médica, ficou responsável pela saúde do grupo, realizando check-ups semanais e controlando os medicamentos. Marcelo, com seu conhecimento de enfermagem, a auxiliava. Ana Lúcia e Camila se encarregaram da pequena horta hidropônica que começava a dar seus primeiros brotos sob as luzes artificiais. Bruno cuidava dos sistemas eletrônicos do bunker, enquanto Evandro se tornou responsável pela manutenção mecânica, incluindo o sistema de filtragem de água e ar. Ricardo supervisionava tudo, controlando rigorosamente os suprimentos. Cada grama de comida, cada mililitro de água, cada watt de energia era meticulosamente registrado em um caderno de capa dura que ele carregava consigo o tempo todo. As tensões começaram a surgir por volta da quarta semana. O confinamento forçado em um espaço relativamente pequeno, compartilhado com estranhos, começou a cobrar seu preço psicológico. Precisamos de mais privacidade, reclamou Camila durante uma reunião. Dividir um quarto com outras 2 pessoas é sufocante. O bunker tem espaço limitado, respondeu Ricardo secamente. Foi projetado para abrigar no máximo 8 pessoas, e já somos 7. Temos que nos adaptar. Talvez pudéssemos reorganizar os espaços, sugeriu Ana Lúcia, sempre tentando mediar, criar divisórias improvisadas, estabelecer horários para uso das áreas comuns. As discussões se tornaram mais frequentes à medida que os dias passavam. Pequenas irritações se transformavam em discussões acaloradas. O medo do desconhecido alimentava ansiedade, que por sua vez alimentava discórdia. Ricardo começou a perceber mudanças sutis no comportamento do grupo. Conversas sussurradas que cessavam quando ele se aproximava. Olhares de desconfiança. Questionamentos sobre suas decisões que antes eram aceitas sem resistência. Uma tarde, ao fazer a contagem dos suprimentos, Ricardo notou uma discrepância. Faltavam 2 latas de conserva e um pacote de biscoitos. Alguém estava pegando comida extra sem autorização. Isso é inaceitável. Sua voz ecoou pela sala principal do bunker quando reuniu todos para uma conversa. Nossos suprimentos são calculados para durar um tempo específico. Se começarmos a consumir mais do que planejado, todos sofreremos no futuro. Ninguém admitiu ter pegado os itens. O clima ficou ainda mais tenso após esse incidente. Na sexta semana, o gerador principal apresentou uma falha. As luzes piscaram por alguns segundos antes do sistema de backup entrar em funcionamento automaticamente. Evandro e Bruno trabalharam juntos para identificar o problema. Parece um problema no sistema de resfriamento, explicou Evandro, o rosto manchado de graxa. Consigo consertar, mas vou precisar desligar o sistema por completo por algumas horas. Isso significa ficar sem ventilação? Perguntou Teresa, preocupada. Sim, mas o bunker tem reserva de oxigênio suficiente para várias horas sem o sistema de renovação de ar, garantiu Ricardo. Não é ideal, mas é necessário. O reparo foi realizado com sucesso, mas durante as 4 horas em que o sistema ficou desligado, a temperatura no bunker subiu consideravelmente e o ar ficou pesado. O incidente serviu como um lembrete doloroso da fragilidade de sua situação e da dependência total que tinham dos sistemas artificiais para sobreviver. Foi depois desse incidente que Ana Lúcia começou a ter pesadelos. Ela acordava gritando no meio da noite, perturbando o sono de todos. Em seus sonhos, ela via sua filha vagando por paisagens devastadas, chamando por ela. Teresa começou a ministrar leves sedativos para ajudá-la a dormir, mas os pesadelos
persistiam. O estado mental de Ana Lúcia se deteriorava rapidamente e isso começou a afetar o grupo como um todo. Ela precisa se controlar, comentou Bruno em voz baixa para sua irmã, mas Ricardo ouviu. Estamos todos sofrendo, mas não podemos nos dar ao luxo de desmoronar. Um pouco de compaixão não faria mal, respondeu Ricardo, surpreendendo os irmãos que não sabiam que ele estava ouvindo. Todos lidamos com o trauma de maneiras diferentes. 2 meses após o início de seu confinamento, um novo problema surgiu. O sistema de filtragem de água começou a apresentar sinais de desgaste prematuro. As análises realizadas por Teresa mostraram um leve aumento nos níveis de alguns contaminantes. Ainda está dentro dos limites seguros, ela explicou durante uma reunião urgente. Mas se a tendência a continuar, em algumas semanas a água pode se tornar imprópria para consumo. Isso não deveria estar acontecendo, murmurou Ricardo, consultando seus manuais. O sistema foi projetado para funcionar sem manutenção major por pelo menos um ano. Talvez tenha sido danificado durante a explosão, sugeriu Marcelo. Ou talvez, disse Evandro lentamente, alguém esteja mexendo nos equipamentos sem entender o que está fazendo. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que era quem controlava o acesso a todas as áreas do bunker. Está insinuando que eu sabotaria meu próprio sistema? Perguntou Ricardo, com a voz perigosamente baixa. Estou dizendo que você é o único com acesso total a tudo, respondeu Evandro, sustentando seu olhar, e ultimamente tem agido de forma estranha. Estranha como? Ricardo cruzou os braços, defensivamente. Você desaparece por horas, fala sozinho, faz anotações secretas. Enumerou Evandro. Achei que estava só estressado, mas agora com esse problema no sistema de água. Isso é ridículo, interrompeu Ricardo. Tenho monitorado todos os sistemas cuidadosamente, o que exige tempo. E sim, falo comigo mesmo às vezes. Todos aqui provavelmente fazem o mesmo. Teresa interveio antes que a discussão escalasse ainda mais. O importante agora é resolver o problema da água. Apontar dedos não nos ajuda em nada. Depois dessa reunião, o grupo começou a se dividir. De um lado, aqueles que ainda confiavam na liderança de Ricardo, Teresa e Ana Lúcia. Do outro, os que começavam a questionar suas decisões, Evandro, Bruno e, por extensão, Camila. Marcelo oscilava entre os dois grupos, tentando manter a paz. O problema da água foi temporariamente resolvido com ajustes no sistema de filtragem, mas o dano à confiança do grupo era mais difícil de reparar. No 3º mês, os problemas de saúde começaram a aparecer. Pequenas infecções, erupções cutâneas, problemas digestivos. Teresa atribuiu inicialmente a dieta limitada e a falta de exposição ao sol, mas com o passar das semanas, os sintomas pioraram. Poderia ser radiação, perguntou Camila certa noite, enquanto Teresa tratava uma ferida em seu braço que se recusava a cicatrizar. O bunker é protegido contra a radiação, respondeu Teresa. E nossos sintomas não correspondem exatamente ao envenenamento por radiação clássico. Então o que é? Insistiu Bruno, que recentemente começara a sofrer com dores de cabeça intensas. Teresa hesitou antes de responder. Honestamente, não sei ao certo. Poderia ser uma combinação de fatores: estresse, deficiências nutricionais, exposição a algum contaminante que não conseguimos detectar. Foi Ricardo quem finalmente propôs uma teoria. E se for um vírus? Algo que um de nós carregava quando entramos no bunker e que agora está se espalhando no ambiente fechado. A sugestão espalhou ainda mais paranoia. Quem poderia ter trazido uma doença para dentro do abrigo? Seria proposital? Acidental? As suspeitas recaíam sobre cada um em momentos diferentes. As condições de saúde continuaram a deteriorar lentamente. Teresa fez o possível com os medicamentos disponíveis, mas estava claro que se tratava de algo além de sua capacidade de diagnosticar adequadamente sem equipamentos mais sofisticados. No início do 4º mês, Ana Lúcia teve um colapso nervoso completo. Após uma noite
Particularmente difícil com pesadelos, ela acordou em um estado quase catatônico, respondendo apenas com monossílabos quando alguém falava diretamente com ela. Precisamos fazer algo, argumentou Marcelo. Ela precisa de ajuda profissional que não podemos fornecer aqui. E o que sugere? Perguntou Ricardo sarcasticamente. Que a levemos ao hospital mais próximo. Isso se ainda existir algum hospital funcionando lá fora. Talvez. Começou Camila hesitantemente. Talvez seja hora de considerar enviar alguém à superfície. Para reconhecimento. Para ver como estão as coisas. A ideia dividiu ainda mais o grupo. Ricardo era veementemente contra. O protocolo é claro. Mínimo de 6 meses antes de qualquer tentativa de contato com o exterior. A radiação ainda deve estar em níveis letais. Mas não sabemos isso com certeza, argumentou Evandro. E se em algumas áreas já for seguro? E se houver outros sobreviventes organizando operações de resgate? Estamos aqui, embaixo, deteriorando lentamente, quando poderíamos estar procurando ajuda. A tensão atingiu seu ápice quando, uma semana depois, o rádio captou uma transmissão clara. Em português, uma voz oficial anunciava área segura e pontos de encontro para sobreviventes. Mencionava especificamente a região onde eles estavam como uma das menos afetadas pela radiação. Está decidido, declarou Evandro após ouvirem a mensagem. Amanhã, eu e Bruno vamos à superfície. Levaremos o contador Geiger portátil para monitorar os níveis de radiação. Se for seguro, voltamos para buscar os outros. Ricardo tentou impedi-los. É uma loucura. Não podem confiar em uma transmissão aleatória. Pode ser uma armadilha, pode ser. Ricardo permaneceu distante, os braços cruzados, a expressão fechada. Quando finalmente falou, sua voz era fria. Se abrirem aquela porta, não poderão voltar. Não arriscarei a vida de todos deixando que tragam contaminação para dentro. Ricardo, exclamou Teresa, chocada. Não pode estar falando sério. Estou completamente sério, respondeu ele, sem desviar o olhar. Esta é minha decisão final, como responsável por este abrigo. Evandro deu um passo à frente, encarando Ricardo. Você não é mais nosso líder. Essa decisão não cabe só a você. O bunker é meu, lembrou Ricardo. Os suprimentos são meus. Os sistemas de segurança respondem apenas a mim. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O confronto que vinha se construindo por meses finalmente chegará ao ponto de ruptura. Foi Marcelo quem quebrou o impasse. Vamos votar democraticamente. Quem acha que devemos permitir que Evandro e Bruno explorem a superfície e possam retornar se for seguro? Todas as mãos se levantaram, exceto a de Ricardo. Está decidido então, concluiu Marcelo. Eles vão e poderão voltar. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Vocês não entendem. Não é uma questão de votação. Ele caminhou até o painel de controle principal e inseriu um código. Uma luz vermelha começou a piscar. Acabei de ativar o protocolo de emergência. Em caso de violação da anticâmara, o bunker selará automaticamente todas as entradas, permanentemente. Você enlouqueceu, gritou Camila, avançando para Ricardo, mas sendo contida por Teresa. Pelo contrário, respondeu ele calmamente. Estou protegendo vocês de sua própria insensatez. Nesse momento, uma risada fraca e estranha ecoou pela sala. Ana Lúcia havia saído de seu quarto e estava parada na entrada da anticâmara, com um sorriso bizarro no rosto. Vocês ainda não perceberam, não é? Ela perguntou, sua voz estranhamente calma para alguém que estivera quase catatônica horas antes. Ele nunca vai deixar ninguém sair. Todos se viraram para ela, confusos. Do que está falando, Ana? Perguntou Teresa gentilmente, aproximando-se como quem se aproxima de um animal assustado. Ana Lúcia riu novamente, um som oco e sem alegria. Pergunte a ele sobre o botão vermelho. Botão que ele pressiona todas as noites quando acha que estamos dormindo. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, cujo rosto havia empalidecido.
Ela está delirando, ele disse rapidamente. Vocês viram como está seu estado mental. Que botão, Ricardo? Insistiu Evandro, dando um passo em sua direção. Ricardo recuou. Não existe botão nenhum. Ela está confusa. Ana Lúcia apontou para uma porta que sempre permanecerá trancada. Ali, seu escritório, particular. O painel está atrás daquela foto de sua família. A expressão de Ricardo se transformou. O medo deu lugar à raiva. Você entrou no meu escritório. Como conseguiu a chave? O silêncio que se seguiu foi sua condenação. Evandro avançou rapidamente, agarrando Ricardo, pelos ombros e empurrando contra a parede. O que você fez? O que é esse botão? Ricardo não respondeu, mas seu olhar desviou involuntariamente para a porta mencionada por Ana Lúcia. Evandro soltou, dirigindo-se à porta trancada. Com um chute forte, a fechadura cedeu. O grupo entrou no pequeno escritório, encontrando exatamente o que Ana Lúcia havia descrito. Um painel escondido atrás de uma fotografia. Não toquem nisso, gritou Ricardo, tentando avançar, mas sendo contido por Marcelo e Bruno. Teresa removeu a foto, revelando um painel com vários botões e monitores. Um dos monitores mostrava que parecia ser a entrada do bunker, vista do lado de fora. Outro mostrava uma paisagem que claramente não estava devastada. Árvores verdes, céu azul, pessoas caminhando. À distância. O que é isso? Perguntou Camila, sua voz trêmula. Traidor, gritou Ricardo, debatendo-se. Vocês não deveriam ver isso. Não era para descobrirem. Evandro examinou o painel, encontrando um botão vermelho junto a um dispositivo que parecia um modulador de voz. É isso que você usa para criar as transmissões falsas no rádio, para nos fazer acreditar que o mundo está acabado lá fora. Ricardo parou de lutar, seu corpo desabando em rendição. Vocês não entendem. Eu estava protegendo vocês. De que, exatamente? Perguntou Teresa, sua voz fria de raiva. De vocês mesmos, respondeu Ricardo, erguendo o olhar. Da humanidade, do que nos tornamos. Lá fora, a sociedade está se autodestruindo. Não com bombas nucleares, mas com ganância, ódio, indiferença. Aqui dentro, poderíamos recomeçar. Um pequeno grupo, isolado, das influências corruptoras. Eu ia contar a verdade eventualmente quando estivéssemos prontos para criar nossa própria comunidade baseada em princípios melhores. Você nos sequestrou, constatou Bruno, incrédulo. Inventou uma guerra nuclear que nunca aconteceu. Os sintomas, perguntou Teresa. As doenças que estamos desenvolvendo. Ricardo desviou o olhar. Um composto que venho adicionando à água. Em pequenas doses. Nada letal, apenas o suficiente para mantê-los dependentes de cuidados médicos, para que não pensassem em me abandonar. Ana Lúcia se aproximou lentamente de Ricardo, seu rosto uma máscara de fúria contida. Minha filha está viva, o mundo ainda existe lá fora. Todo este tempo. Sem esperar resposta, ela estendeu a mão para o painel e pressionou um grande botão verde, ao lado do botão vermelho que Ricardo usava para simular transmissões. Um som mecânico ecoou pelo bunker quando o sistema de travamento da porta principal começou a se desengatar. Luz natural, pela primeira vez em 4 meses, começou a infiltrar-se pela antecâmara. Ricardo observou, derrotado, enquanto seus sobreviventes se dirigiam para a saída, para o mundo real que nunca deixará de existir. Espero que a polícia te encontre antes de mim, foram as últimas palavras de Evandro antes de abandonar o bunker, deixando Ricardo sozinho com sua utopia fracassada e a realidade de seus crimes. Lá fora, sob um céu azul sem nuvens, o grupo respirou o ar fresco de um mundo que, apesar de todos os seus problemas, continuava muito vivo.